Bom, vamos lá ver se agora isto consegue ir para o ar. Há bocado parece que tivemos aqui um problema de comunicação. E eu gostava que desse lado alguém me dissesse se está a chegar tudo bem com som e com... agora parece que sim. Com som e imagem. Há bocadinho, como eu dizia, tivemos aqui um problema de comunicações e, portanto, não chegámos a ir para o ar. Você está com o Acordo do Dinheiro do dia 20 de maio do ano de graça 2021. Meu nome é Camilo Lourenço e este é o programa matinal. Bem, por onde é que vamos começar? Por aquele aviso que eu tentei fazer há bocadinho. Lembrar que hoje é dia de Fórum PME, um evento organizado e que em parceria entre a AGEAs, Acordo do Dinheiro e outros parceiros, naturalmente, e hoje vai ter lugar em Santarém. Ao contrário do que eu cheguei a anunciar aqui antes de ontem, já não há espaço para poder estar no evento presencialmente. Em todo caso, você pode ir ao linkzinho, clicar e vai ter acesso a ele. Segundo ponto, para lembrar hoje, amanhã é dia de Corporate Vision, se quiser, programa de informação financeira e fiscal que nós temos em parceria com a Vision, e amanhã vai ser dupla tributação no património, nomeadamente o imobiliário. Esteja atento porque o José Pedro Farinha da Vision vai explicar como é que nós podemos dar a volta a certas limitações, nomeadamente fiscais, tudo dentro da lei, e fica já anunciado um webinar de amanhã a uma semana, portanto, sexta-feira da próxima semana. Para terminar estes alertas ou estes avisos, se quiser, vou só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, pode utilizar no checkout o cupom CAMILO e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao período de ordem do dia. Eu peço desculpa, como você viu, há bocadinho houve problema de comunicação e, portanto, já vamos com 4 minutos de atraso. Bem, para onde é que eu queria começar hoje? Naturalmente pelo período de ordem do dia. E para falar sobre duas coisas. A primeira, recebi uma chamada muito simpática deixa-me só saltar aqui, das conservas Ramírez, como sabe, muito conhecida, aliás, eu sou consumidor, devo dizer, da marca há muitos anos, a alertar-me para um assunto que eu falei aqui há 2 dias, que é o facto de eu tinha questionado se nós teríamos mesmo bancos de sardinha já recuperados ao ponto de podermos manter um esforço de pesca maior. Bem, não sou eu que questionei, atenção, eu limitei-me a fazer voz àquelas que são as dúvidas que organismos nesta área e quem estuda isto refere. E a minha preocupação aqui como cidadão é apenas uma, é nós não esgotarmos recursos, nomeadamente recursos do mar, por uma questão de sustentabilidade, não é? Em todo caso, Ramírez teve a ocasião de me explicar que não é bem assim, que os estoques de pesca de sardinhas estão recuperados e que, inclusive, aliás, citaram estudos e dados factuais. Enfim, eu confesso que não posso tomar partido nesta luta, entre aspas, neste debate, porque eu não sou especialista nisto. Ouço especialistas, ouço quem percebe do assunto, analiso e depois dou a minha opinião. Portanto, fica feita aqui a referência de Ramírez. Eu até um dia deixei de fazer lá uma visita à fábrica e nessa altura conversaremos melhor sobre o assunto. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, vamos voltar ao Parlamento e à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. A gente vai conhecendo surpresas atrás de surpresas à medida que estas questões vão sendo analisadas e debatidas. Não é tanto pelo passado, mas é pelas declarações que vamos ouvindo, não é? Ontem foi António Ramalho, CEO do Novo Banco, que se sentou na Comissão de Inquérito. E disse muita coisa, mas houve 2 coisas que eu retive. A primeira foi quando António Ramalho reconheceu que aquele debate sobre os prémios, é um assunto que nós tratamos aqui, como você se recorda, esse debate todo sobre os prémios está perdido. Porque diz António Ramalho que, bom, eu tenho perfeita consciência de que lá em casa, quem ouvir falar disto, vai sempre estar contra. Pois é, verdade. Mas era bom que o Novo Banco percebesse isso, não é? Porque a questão dos bónus não é uma questão de despicienda. Aqui não está em causa o esforço que uma gestão faz para atingir seus objetivos. Aliás, ele dizia assim, é óbvio que nós perdemos dinheiro, mas havia objetivos fixados, esses objetivos foram cumpridos e, portanto, foi-nos atribuído esse bónus. Bom, e teve o cuidado de explicar que os bónus foram atribuídos não pela administração, mas por uma comissão de remunerações. Comitê de Remunerações. É verdade. Mas a questão não é essa.
Primeiro ponto, como você já me ouviu dizer aqui, eu sou favorável a que os gestores tenham bónus, uma vez cumpridos certos requisitos ou certas condições. A questão não é essa. A questão é outra, é perguntar se num banco que está intervencionado, num banco que recebe, que já recebeu 3 mil milhões de euros ou muito próximo do contribuinte, já depois de ser vendido, fora os 4,9 que já recebeu desde o início, a questão é saber se esse banco deve ou não ter bónus, percebe? Este é que é o problema. Em todo caso, António Ramalho atirou o problema para... não se preocupem porque isto não vai ser feito agora, estes 4 milhões que já são os 2019 mais 2020, vão só ser pagos depois do banco deixar de estar intervencionado. Isto é, depois de 31 de dezembro deste ano. Como eu já te expliquei aqui, a questão coloca-se na mesma, porque não se refere a exercícios futuros, mas refere-se ao exercício de 2020 e 2019, que são dois exercícios que, dentro dos quais o banco está proibido de conceder este tipo de apoios, ou seja, está intervencionado e está sujeito aos limites impostos por Bruxelas. Bom, vamos então passar à pauta de hoje, porque temos aqui muita coisa para ver. E a primeira, eu lamento dizer isto, mas é preciso dizer, e por mais impopular que seja. Como você sabe, a cor do dinheiro critica quando deve criticar e elogia quando deve elogiar. E há aqui um ponto que eu gostava de trazer, que é dizer-lhe, assim, plain, você está a ser gozado. E quem é o você? São as pessoas que pagam impostos. Eu vou explicar o que é que estou a dizer. Hoje, aliás, se você tem filhos nas escolas, se você precisa de ir às finanças, se você precisa de consultar a administração pública ou qualquer outro assunto, provavelmente vai ter muita dificuldade. E porquê? Porque hoje há uma greve da função pública. É verdade que essa greve foi decretada apenas por um sindicato, ou seja, a Frente Comum da Função Pública. A Frente Comum, como você sabe, está adstrita à CGTP. Portanto, o GT ficou de fora disto. Mas a questão é que ainda é um número apreciável de funcionários públicos. Bom, esses funcionários públicos estão em greve hoje porque querem aumentos, salvo erro, de 3% para este ano. E como o Governo está a fazer orelhas moucas, decretaram a greve. É importante dizer que esta greve é a primeira que acontece no espaço de um ano. Mas é importante dizer outras coisas. Para mim, isto é gozar com os portugueses. E eu vou-te explicar porquê. Primeiro, a administração pública não teve desemprego desde fevereiro do ano passado. Não teve desemprego, foi o contrário. Aumentou o emprego na função pública. Eu já vou a essa parte. Segundo ponto, a administração pública não teve corte de salários desde fevereiro do ano passado. Agora você deixe esta realidade e vá para outra ao lado. Setor privado. Funcionários por conta de outrem, de empresas. Primeiro, houve cortes de salários. Cerca de 1/3 das pessoas ficaram com menos de 1/3 de salários. Segundo, houve desemprego. Terceiro, o desemprego vai continuar a aumentar. E a pergunta que nós temos que fazer é: que país é este onde você tem dois países dentro do mesmo país? Um país onde não passa nada, não é? Pelo contrário, e outro país onde as pessoas suportam todo o custo de os problemas que vão sucedendo na sociedade e na economia. Isto é uma profunda injustiça. E não me venham dizer agora a malta que adora fazer demagogia com isto: você está a partir o país em duas partes. Está a pôr uns portugueses contra outros. Eu digo o contrário. Vocês é que estão a pôr uns portugueses contra outros. Estão a dizer assim: na administração pública não se passa nada, não há desemprego e não há cortes de salários. Noutros setores, que se lixem, perdoem-me a expressão. Acresce que, como eu lhe dizia há bocadinho, na administração pública não houve desemprego. Pelo contrário, soubemos ontem, números do INE, números do próprio Governo, que o número de funcionários públicos está quase ao nível de antes da Troika. Mas este número cresceu 3%. Ora, explique-me uma coisa: porquê é que você precisa de mais funcionários no Estado do que aqueles que você tinha em 2012, quando começou aquele corte? Não precisa para nada.
Mas o Estado continua sem fazer uma reforma no seu universo. Isto é, se você quiser dizer assim, como muitas vezes se diz por demagogia, mas faltam funcionários aqui. Pois é, mas há mais ali. Ora, você sabe o que é que acontece quando o Estado tenta pegar nos funcionários de um departamento para colocar no outro onde fazem falta? É isso mesmo. Tem um sururu desgraçado, com a lei a dar razão aos sindicatos e com os sindicatos a fazer greve. Bom, explique-me só porque é que você há de suportar aumentos de impostos para pagar isto, percebe? Quando você num setor não teve nem desemprego, nem teve cortes de salários. Portanto, moral da história, você está a ver, se não é funcionário público, faz parte dos portugueses de segunda face a um grupo de portugueses de primeira. E já agora eu queria lhe dizer o seguinte, se você está a pensar, bom, isto não é só de funcionários, não é dos professores, desengane-se, porque hoje há uma greve, aliás, hoje há uma manife de professores em frente à Assembleia da República. Provavelmente o seu filho, se tem filhos na escola, vai acabar por ser afetado. Bom, não se esqueça disto, é quem paga isto é você. E também não se esqueça que quem votou nesta malta foi você. Ponto seguinte, ontem a TAP e o Governo levaram um grande susto. E eu vou explicar. O Tribunal de Justiça da União Europeia, na primeira instância, resolveu dizer que os apoios concedidos pelo Governo português, isto é, 1.200 milhões de euros para a TAP, são ilegais. Bom, como você viu ontem, foi um sururu. Foi logo a administração da TAP, o chairman da TAP, o primeiro-ministro a pronunciar sobre o assunto e a dizer, não há problema nenhum, isto não suspende nada, os apoios concedidos que o Governo concedeu à TAP. Bom, primeiro ponto. Porquê é que o Tribunal de Justiça fez isto? Muito simples. Porque o tratado tem regras muito claras sobre a concorrência. E então é assim, você tem empresas que não beneficiaram em nada, foram brutalmente afetadas pela crise e que não receberam nada. E depois tem outras, sobretudo as empresas de bandeira, as companhias de bandeira, que afetadas pela crise receberam bilhões de euros dos Estados da União Europeia. Holanda, França, Portugal, Itália e mais uma série delas. Então, um operador privado, que é a Ryanair, low cost, pôs o assunto no Tribunal de Justiça da União Europeia e veio dizer assim, bom, as ajudas concedidas à TAP são ilegais. Se você olhar diretamente para o tratado, de facto são ilegais. Quando é que deixam de ser ilegais? Quando a Comissão Europeia, que é o governo da União Europeia, decide excepcionar aquela situação. E agora a pergunta é esta, faz sentido excepcionar aquela situação? Não. Em minha opinião, não faz. O drama disto tudo é que a Comissão Europeia é socialista, como uma série de Estados europeus, e portanto acha que se podem derrogar estas regras de concorrência e deixar os Estados interferir naquilo que é a livre concorrência no mercado. Bom, o que é que resulta daqui? Quer dizer que o Tribunal vai suspender os apoios à TAP? Não, o Tribunal declarou que aquilo é ilegal, mas não suspendeu. E o que é que disse? Que a Comissão Europeia tem que dar mais informação ao Tribunal para se tomar uma decisão. Bem, vamos lá por partes. Que a Comissão Europeia tem que dar mais informação? Tem. No fim disto tudo, o Tribunal vai decretar aquilo ilegal? Eu suspeito que não. Aliás, se você percorrer outros casos no passado nesta matéria, nunca foi dado provimento a este tipo de queixas. Mas há aqui uma questão base no meio disto tudo. É como você já percebeu, a Comissão Europeia portou-se de forma absolutamente arrogante e muito pouco correta neste caso. Porque a informação que deu sobre isto e a forma como justificou a derrogação desta norma, permitindo aos Estados ajustar as suas companhias aéreas, foi de uma arrogância muito grande. Não deu informação suficiente. Mas há uma esperança que eu tenho no meio disto tudo. É que esta decisão do Tribunal, que não foi só sobre a TAP, foi sobre a KPLM, como sabe, é a transportadora aérea nacional da Holanda, eu espero que no futuro isto represente uma mudança de posição do Tribunal face a este tipo de situação. Por uma razão muito simples. Não é porque eu quero mal à TAP, é porque eu quero bem ao dinheiro que os contribuintes portugueses pagam. 1.200 milhões de euros. Já foi mais 500 milhões de euros. Estão a caminho
exatamente um valor próximo desse. No total vão ser quase 4 mil milhões de euros. Ora bem, não me parece que um país que não tem médicos de família ainda para todos, já vamos falar do assunto daqui a bocadinho, deva estar a pagar este tipo de coisas. Aliás, médicos de família e outras coisas. Bom, ponto seguinte, nesta matéria. Exatamente os médicos de família. Ontem o público dizia que há cerca de 800, 850 mil portugueses, mais coisa ou menos coisa, ou 900 mil portugueses, se você quiser, números redondos, que não têm médico de família. A maior parte destas pessoas que não têm médico de família estão na região de Lisboa. Eu vou-lhe fazer dois reminders sobre isto. O primeiro, António Costa, em 2016, quando chegou ao governo, e disse que o problema de família, dos médicos de família ia ser resolvido. Quando chegássemos ao final da legislatura, 2019, o problema estaria resolvido. Pois, no final da legislatura, em 2019, havia ainda 1 milhão de portugueses sem médico de família. Bom, você dirá, está a ser injusto, porque estas coisas e tal, entretanto aconteceu muita coisa e diabo 4. Então eu vou-lhe dizer o que é que disse a nossa Ministra da Saúde em 2018, em outubro de 2018, mais propriamente a 24 de outubro. 94% dos portugueses terão médico de família até ao final do ano. Isto foi em outubro de 2018. Onde é que você está? Em maio de 2021. A pergunta que fica no ar é esta. O que é que aconteceu para esta promessa do Governo, primeiro do Primeiro-Ministro, depois da Ministra da Saúde, não está cumprida? Olha, eu não tenho outra explicação senão uma, que é incompetência. Você dirá, é uma injustiça. Ainda ontem a médica de família, Mónica Fonseca, por acaso é a minha médica, na SIC, explicou o problema. O problema do médico de família é um problema estrutural. Não se resolve de um ano para o outro. Eu aí estou de acordo. Mas é essa a razão que me leva a perguntar porque é que o Primeiro-Ministro faz aquela promessa em 2016 e porque é que a Ministra da Saúde faz a mesma promessa em 2018. Bom, a questão é esta. O problema de médico de família só se resolve reformando o SNS. É um problema global, não é só uma questão particular aqui. Ora, a pergunta é, você acredita mesmo que o SNS vai ser reformado? Desiluda-se. Não há reformas do SNS. Portanto, ninguém tem interesse em fazer isto. Os lobbies não deixam, nem o Estado quer meter-se ali. Aliás, a própria Ministra da Saúde fala de tudo, menos da reforma do SNS. Então, se não se reforma o SNS, se não há coragem para reformar o SNS, como é que se vai resolver o problema de médico de família? Não vai resolver. Você pode ter a certeza que daqui a 1 ano ou 2 continuaremos com o mesmo problema, que é nem todos os portugueses estão cobertos por médico de família. Eu, pessoalmente, só passei a ter médico de família há 2 meses. Portanto, este problema é um problema estrutural e podem fazer as promessas que quiserem, enquanto não reformarem a saúde, o problema vai continuar igual. Eu vou terminar com uma questão que tenho referido aqui várias vezes, que é a tal alergia que o Sr. Primeiro-Ministro diz que Bruxelas tem em relação à construção de estradas. Ontem ouvimos a senhora Ministra deste setor, com esta tutela, Ana Abrunhosa, dizer que o problema está resolvido. Aliás, ela reconheceu que Bruxelas também não deixa que o plano financeiro plurianual, que antigamente era conhecido como quadro comunitário de apoio, este vai até 2030, ela reconheceu que Bruxelas não deixa pegar no dinheiro deste fundo, deste quadro comunitário, para colocar nas estradas. Mas disse, mas nós resolvemos o problema, porque o dinheiro não tem cor. É verdade. O que é que isto quer dizer? O Governo vai pegar no dinheiro das licenças, do leilão das licenças 5G, e vai canalizar para a tal construção de estradas. Bom, chama-se a isto tentar meter pela janela aquilo que Bruxelas não quis que se metesse pela porta. Você dirá, Bruxelas agora fica de mãos atadas, é verdade, porque não tem tutela sobre estas coisas. Mas isto vale a pena nós pensarmos no assunto, percebe? Para já isto foi mais uma chapada de Bruxelas no Governo. Não é? Porquê? A coisa mais fácil que os governos fazem é construção de estradas, edifícios, o que você quiser. É dinheiro público, é uma forma de... é como um shot na veia, percebe? Em que você de repente ganha assim muita energia e diz, a economia vai crescer. E depois a seguir, você olha e diz, mas porque é que eu fiz isto? Qual é a rentabilidade que eu tiro disto? Aliás, foi um assunto analisado pelo Jorge Marrão e pelo Junquia Aguiar no Think Tank de sexta-feira, na parte final, na literacia financeira. Portanto, passado este efeito do shot na veia, o que é que você tem? Ou zero, ou muito pouco. Ora, é esta a preocupação que Bruxelas tem, que a gente gaste o dinheiro naquilo que pode ser mais produtivo e mais útil para a economia. Mas como você já percebeu,
governos, sobretudo governos socialistas, adoram estourar dinheiro do contribuinte com estas coisas, percebe? Este dinheiro que vai ser torrado nas estradas, que é 300 a 400 milhões de euros, é dinheiro que faz falta noutros setores, nomeadamente para não termos chuva dentro dos tribunais, para não termos chuva dentro das escolas e para nós fazermos um investimento maior no SNS. É claro que para aí, como o Governo não fez nada nos últimos anos, vai buscar o dinheiro da bazuca. E, portanto, aqui fica feita a explicação. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu peço desculpa pela dificuldade que nós tivemos no início do programa, telecomunicações. Quero pedir às 7 mil pessoas que estão direto e às outras que vão ver o vídeo, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e também já sabe porquê, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, para aqueles que quiserem ver o fórum PME hoje a partir de Santarém, vai ser a partir das 17 horas, eu vou voltar a colocar aí o link, e quanto aos outros, já sabe, voltaremos a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até amanhã.